Muito boa noite, meus irmãos. Nós vamos começar o culto desta noite orando ao nosso Deus, como nós normalmente temos feito. Cumprimento a todos os que vão se conectando a nós. Nosso irmão presbítero Bonora, sua esposa, Dona Elô, Dona Zilda, a Laís está aqui, está lá também, a Vânia também. Bom, vamos inclinar as nossas cabeças para falar com Deus e pedir a Ele que nos abençoe no culto desta noite. Vamos orar. Senhor nosso Deus e amado Pai, graças te damos pelo privilégio que o Senhor nos concede de reunidos como igreja mais uma vez prestar culto ao Senhor. Rogamos que por misericórdia o Senhor fale o nosso coração, edifica a nossa vida e receba, Senhor Deus, cada ato deste culto pelas mediações do nosso Senhor Jesus Cristo, que tudo chegue ao teu trono, Senhor, de graça, como cheiro suave, que seja recebido, Senhor Deus, do profundo do nosso coração, e que assim, ó Deus, alcance o objetivo maior, que é enaltecer o teu nome, seja com os que estão aqui presentes, os que caminham para cá, os irmãos que se conectam a nós, ó Deus, e que nos acompanham no culto desta noite. Pedimos e imploramos, na verdade, o perdão pelos nossos pecados e as condições, Senhor Deus, para nos colocarmos como adoradores e oferecermos ao Senhor tudo quanto lhe é devido. Em nome do Senhor Jesus, nós imploramos agradecidos. Amém. Meus irmãos, vamos cantar o hino de número 11 do Novo Cântico, que é um hino muito conhecido. Aqueles que não têm o Novo Cântico vão se lembrar dele. Santo, 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 Deus Onipotente. Quando a nossa irmã Ângela começar, os irmãos, por favor, fiquem em pé e vamos cantar com entusiasmo e reverência. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e has de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Esse hino tem um detalhe interessante nas estrofes. nas primeiras linhas e nas terceiras linhas.
Não, desculpe. É na primeira linha e na última linha, deixa-me ver. Santo, 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 é isso mesmo. Na primeira e na quarta linha. Primeira e quarta linha, assim, ó. Todos os remidos. Aí a quarta linha. Firmemente a terra. É isso, é a terceira linha. Eu falei certo e depois fiz errado, pois agora eu falei certo de novo. Então, só para lembrar, ó. O santo, 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 na primeira linha de todas as estrofes, finalzinho é todos os remidos. Na terceira linha, é mesmo tom, tá? Não desce, é mesmo tom. Só para lembrar, porque eu mesmo estava em dúvida e cantei errado até a terceira estrofe enquanto não abri o inário com música, tá bom? Meus irmãos, uma vez que louvamos, adoramos a Deus com este cântico maravilhoso, cântico muito lindo de adoração ao Deus triuno, eu os convido que abram as suas Bíblias, o Salmo 119, versículos 33 a 48. Salmo 119, meio da Bíblia, portanto, versículos 33 a 48. Vamos fazer a leitura de modo responsivo, meus irmãos. Eu lerei os versículos ímpares e convido-os a que, por favor, leiam os versículos pares. Leiamos. Ensina-me, Senhor, o fim. Darei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Vivifica-me por tua justiça. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação, segundo a tua promessa. E saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Não tires jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim, observarei de contínuo a tua lei para todos. E andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis e não me envergonharei. Terei prazer os quais eu amo. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Deus abençoe a sua palavra, gravando-a no nosso. Amém. Nós vamos convidar os irmãos neste momento de cânticos e vamos entoar, como de praxe, 3, meus irmãos, cânticos do nosso repertório. Boa noite, irmãos. Que a graça do Senhor seja sobre todos nós, seu amor, sua paz e suas misericórdias. Vamos ao versículo da semana. Todos meditaram. Hoje pela manhã pudemos fazer a leitura deste capítulo 15 de Provérbios. Quantas lições nós podemos extrair, né? E quantas palavras de sabedoria. A Bíblia toda, ela é perfeita, ela traz tantas lições para a gente. Mas podemos ver ali nos, acho que 38 versículos, se não me engano, tantas coisas tão maravilhosas.
E que Deus Ele abençoe a todos nós para que possamos cumprir e buscar cada vez mais a sabedoria vinda lá do alto. Provérbios capítulo 15, versículo 8. Todos memorizaram? Provérbios 15, 8 diz assim, vamos juntos? O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Provérbios 15, 8. Mais uma vez. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Provérbios 15, 8. Que maravilha saber que a nossa oração traz contentamento ao nosso Deus, traz alegria ao nosso Senhor, o Alfa, Ômega, início e fim. Vamos nos colocar em pé e vamos entoar esse cântico. possamos estar preparados
para esse glorioso dia no qual nos encontraremos com o nosso Deus. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos: poder, majestade e louvores sejam dados ao nosso Deus. Nosso Deus que é justo, poderoso, soberano.
Meus irmãos, pela manhã nós agradecemos a Deus pela vida da minha sogra Luzia, que, se Deus quiser, no dia 30, né, estará completando mais um ano de vida. E lembramos também da nossa irmã Laíse e a Dirce, que estarão fazendo no mesmo dia, não é isso? A Laíse, não? Ok, a Laíse então é a primeira, né, a fazer. 29? Então tá bom, então vamos colocar em ordem a minha cabeça, certo? Dona Dirce e a Karina no dia 27. Aí quem vai representar a Dona Dirce aqui é a filha dela, né? Tem o DNA da mãe, obviamente, vai vir aqui. E a Laíse, que fará no dia 29, e a minha sogra, que fará no dia 30. E o aniversário de casamento do Noel e da Elaine. Vamos agradecer também por isso. Venham, por favor. Por favor, venham, vamos agradecer a Deus. E vamos orar também. Vamos continuar intercedendo, porque toda semana a gente tem novidades boas e aquelas novidades que não são tão boas assim. Quem é que não tem, né? Então, os irmãos vêm acompanhando aí, a pedido da minha esposa, insistentemente, a intercessão em favor do Ruberval, né? O esposo da sua colega Patrícia, que fez uma cirurgia. Não foi aquele resultado que eles esperavam, nós esperávamos. Então, ele ainda inspira cuidados. Foi tirada uma parte do tumor que ele tem e a maior parte permanece lá porque não deu para mexer. Então, eles vão ter que fazer algumas coisas para tentar dar qualidade de vida para ele, para que ele saia de lá andando, falando, enfim, né? Então ele deverá submeter a mais um procedimento cirúrgico, tá bom? Essa semana a nossa irmã Sandra pediu que orássemos pelo Pedrinho também. Foi a Vânia que pediu pela Vera? Foi, né? Pediu que orássemos pela Vera também. E teve mais gente pedindo aí, eu não vou lembrar de todo mundo agora, mas esses 3 aí me ficaram na mente, tá bom? Então nós vamos interceder por eles e vamos agradecer a Deus pelos 25 anos já feitos pela Laíse, pela Sara e pela minha sogra. Aqui nessa igreja a gente para nos 25, porque não faz sentido continuar depois dos 25, né? Então a cabeça continua nos 25, né? O resto é resto, concordam comigo? O resto é resto. Então vamos agradecer a Deus, porque Deus nos tem dado um espírito assim, tem que ter esse espírito jovial, para servir a Deus bem, com alegria e com disposição, né? Tá bom? Então eu convido a todos que inclinem suas cabeças aqui em casa também e vamos orar nesse instante. Senhor nosso Deus e amado Pai, primeiramente nós queremos submeter a Deus a Tua vontade misericordiosa, graciosa, a vida do Pedrinho, a vida da Vera e a vida do Ruberval. O Senhor conhece, ó Deus, os demais motivos ou pedidos que tenham surgido durante a semana, mas nós destacamos neste momento essas 3 pessoas, cada uma delas com problemas de natureza diferentes. Aos olhos humanos, tudo indica que o quadro do Ruberval é um quadro muito mais delicado. Entretanto, Senhor Deus, nós olhamos por aquela perspectiva bíblica, que o Senhor é grande, que o Senhor é grande em poder, é grande em graça, é grande em misericórdia. Então, qualquer que seja o problema de qualquer natureza, o Senhor pode fazer coisas que nós não imaginamos, nossa mente não alcança. Então, Senhor, nós não apenas rogamos pela vida do Pedrinho, da Vera, do Ruberval, mas também rogamos pelos seus familiares, para que haja paz, porque às vezes os parentes, as pessoas amadas ali mais próximas, ficam tão angustiadas com certas situações, que, ó Deus, acabam ficando prejudicadas e ficando doentes também. Mas dá paz, dá tranquilidade a esses corações e manifesta, Senhor, a Tua graça a todas essas famílias, atendendo-as, assistindo-as,
segundo a tua misericórdia, porque merecimento nenhum de nós tem, mas nós precisamos do teu favor. Aproveitamos, Senhor, para agradecer, manifestar o nosso espírito alegre pelo dom da vida, porque o Senhor tem permitido a tua serva Laíse, tua serva Dirce, a tua serva Luzia, para que nesta semana completem mais um ano de vida. A Dirce, não podendo estar aqui, está representada pela sua filhinha Sara. O Senhor conhece, ó Deus, as lutas e as dificuldades da Dirce. O Senhor sabe, ó Deus, de como o Beto tem sido fundamental e importante na sua vida neste período. O Senhor sabe a cirurgia que ela precisa fazer, do alto custo que ela representa para a família e para muitos de nós. E nós imploramos que o Senhor, ó Deus, abra portas para que a tua serva consiga fazer esta cirurgia que está na sua mente, no seu coração, no coração da família. Que o Senhor ajude, ó Deus, para que ela viva muitos anos nesta terra e traga muitas alegrias para o seu esposo, para a sua filha, para o seu genro. Dá-lhe, ó Deus, qualidade de vida. Supra a vida da Laíse, dos seus filhos, que estão sempre sendo alvos de oração por parte dela, pelo trabalho de risco que eles exercem. Que o Senhor não permita que eles sejam ensoberbecidos pelo porte de arma, que eles tenham sabedoria e prudência, porque continuam tão vulneráveis quanto qualquer outro homem, e que o homem ímpio não tem nada a perder. O marginal, quando vai, não está preocupado com o que tem a perder, ele quer ganhar. Mas os filhos da Laíse não, eles têm muito a perder, têm uma família que os ama e precisam enxergar desta maneira para que, ao fazer uso da arma, o façam com prudência, com sabedoria, dentro de todos os critérios que a lei determina, mas sobretudo com espírito moderado, manso, sabendo, ó Deus, com quem eles andam, para evitar, Senhor Deus, que a sua vida tão jovem seja prejudicada em função do marginalismo que impera na sociedade. Dê paz ao coração da Laíse, sua mãe, dê paz ao coração de toda a família, porque nós sabemos que, embora eles sejam alvos da oração da sua mãe, todos nós precisamos, Senhor Deus, ser alvos da oração uns dos outros. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que abençoe também a Luzia com os seus problemas de saúde, com os seus planos relativos ao seu filho Ronieres, seu desejo de que ele venha, que tudo, Senhor Deus, esteja no devido lugar, e que haja paz no seu coração e no coração do seu filho também. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Laíse. Viu? Que você veja os filhos dos seus filhos. Viu? Se Deus quiser, tá bom? Sara, vamos continuar orando pela Dirce. Viu? Vamos orar para que Deus abra uma porta para a cirurgia que ela tem que fazer. Tá bom? Luzia, Deus te abençoe. Te dei mais 70. Hoje em dia é possível, né? Entendeu? É. Meus irmãos, vamos prosseguir. Enquanto o meu laptop volta ao estado normal, porque ele desligou na minha ausência, eu vou responder aqui a pergunta que a Fabiola fez. Não é hábito a gente fazer perguntas durante o culto, não, mas um esclarecimento. Aqui a pergunta é: o que significa Aleph, Vav, Dalet, no Salmo 119? Essas palavras são nomes das primeiras letras, são nomes do alfabeto, das letras do alfabeto hebraico. Oxe, dificuldade de sair aqui. Então, as primeiras letras que estão aí em todo o Salmo 119 são letras que compõem o alfabeto hebraico, ok? Que começa com Aleph, Bet, Gimel, Dalet, e aí vai embora, né? Vav, Zain, pronto. Só que como eu não vejo
o alfabeto hebraico já faz um tempo, então eu esqueci a sequência toda, mas o começo é isso mesmo, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, tá bom? Então é isso. Muito bem, vamos ao hino 61, Ações de Graça, ao som do piano, meus irmãos. Vocês que têm aí o novo cântico, abram-no por favor, os que estão em casa, porque aqui nós temos o privilégio de tê-lo projetado aqui para os irmãos acompanhar. Ao som do piano, fiquem em pé, por favor, e vamos cantar. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece escondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento, pelo amor que é sem medida, pela paz, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Meus irmãos, nós vamos agradecer a Deus pelos dízimos e pelas ofertas. Os irmãos que estão em casa já sabem que não podendo participar do culto presencialmente, então podem encaminhar seus dízimos e ofertas direto para a conta da igreja. Nosso irmão Nilson, presbítero Nilson Tesoureiro, sempre coloca no grupo da igreja para os irmãos não perderem as informações, tá? Então, neste momento em que nós vamos orar, agradecendo a Deus, nós vamos também orar pelas crianças e pelo culto infantil. Hoje é a Alícia, a Lolô, a Duda e a Caris. Não, é a Caris? Ok. Então, venham aqui à frente, meninas. Traz um microfone, por favor. Isso. Duda, é aqui, ó. Duda. Vem, meu amor. Vem, Duda. Vem falar com o Papai do Céu para ir lá. Essa ovelhinha já está sendo desobediente tão cedo. O que eu vou fazer, hein? Vamos orar aqui, depois ela vai, tá bom? Quem orou semana passada? Então, por favor, Lolo, vamos fechar os olhinhos para falar com Deus. Sobe aqui um pouquinho para ficar aqui na altura do... Isso. Vamos falar com Deus. Agradeça pelos dízimos, pelas ofertas, tá bom? E abençoe todas as crianças, Paulinho, Alicia, eu,
Amém. Amém. Que Deus os abençoe. E espero que vocês aprendam bastante lá, viu? Meus irmãos, eu os convido a que abram as suas Bíblias no livro de Zacarias, capítulo 10, de 1 a 12. Zacarias está lá no finalzinho do Velho Testamento. Então você pega lá Malaquias, Zacarias, não é? Quer dizer, Zacarias é o último, né? E agora? Até eu me confundi. Não, eu sei que está no finalzinho, mas eu confundi a ordem, se Malaquias está antes ou se Zacarias é que está antes. Quem é o último? Vamos saber quem é o último agora. É Malaquias mesmo. Ó, então é Zacarias antes de Malaquias, tá? Porque eu falei que poderia ser um inverso. Capítulo 10, então, você vai à Bíblia, Novo Testamento, e na volta você vai passar por Malaquias e aí vai chegar a Zacarias, no capítulo 10. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 12, tá, gente? Então, eu peço a vocês bastante concentração, porque é um texto longo, mas é muito importante que ele seja lido, todo ele. Acharam aí todos? Então eu lerei. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias, ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva do campo. Porque os ídolos do lar falam coisas vãs, e os adivinhos veem mentiras, contam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias. Por isso anda o povo como ovelhas, aflito, porque não há pastor. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes guias. Mas o Senhor dos exércitos tomará a seu cuidado o rebanho, a casa de Judá, e fará desta o seu cavalo de glória na batalha. De Judá sairá a pedra angular, dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes juntos, e serão como valentes que na batalha pisam aos pés os seus inimigos na lama das ruas, pelejarão, porque o Senhor está com eles, e envergonharão os que andam montados em cavalos. Fortalecerei a casa de Judá, e salvarei a casa de José, e fá-los-ei voltar, porque me compadeço deles. Serão como se eu não os tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor seu Deus, e os ouvirei. Os de Efraim serão como um valente, e o seu coração se alegrará como pelo vinho. Seus filhos o verão e se alegrarão. O seu coração se regozijará no Senhor. Eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque os tenho remido. Multiplicar-se-ão como antes se tinham multiplicado. Ainda que os espalhei por entre os povos, eles se lembram de mim em lugares remotos. Viverão com seus filhos e voltarão. Porque eu os farei voltar da terra do Egito e os congregarei da Assíria. Trá-los-ei à terra de Gileade do Líbano, e não se achará lugar para eles. Passarão o mar da angústia, as ondas do mar serão feridas, e todas as profundezas do Nilo se secarão. Então será derribada a soberba da Assíria, e o cetro do Egito se retirará. Eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no seu nome, diz o Senhor. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Senhor nosso Deus e amado Pai, agradecemos-te por este momento precioso de reflexão na Tua Palavra, e imploramos ajuda, iluminação, e rogamos que o Senhor faça-nos concentrar a nossa atenção neste momento na Tua Santa Palavra, a fim de que sejamos edificados, ó Deus. Tem misericórdia de nós. Imploramos em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, vocês estão muito bem lembrados, quando o povo de Israel, por desobediência, não é? Foi levado cativo para a Babilônia, e lá ficou 70 anos. Talvez tenha sido a pior fase da história do povo de Israel. Mas vários profetas surgiram na ocasião, nesta época. Como o texto cita, fala mais de uma vez sobre a Síria, fala sobre o Egito, é importante lembrar aqui que, embora o povo de Israel tenha sofrido uma certa disciplina por causa da sua desobediência, se misturaram com povos pagãos. Outro dia falamos aqui de Davi, o casamento que os reis faziam em negócios comerciais, não é? E desses negócios comerciais, acordos comerciais, vinham mulheres estrangeiras e muitas delas traziam consigo seus ídolos. Lembram de Acabe, que casou com Jezabel, que era uma mulher idólatra, que foi uma tragédia no reinado de Acabe. Lembram de Salomão, que casou com tantas mulheres nesses negócios, acordos comerciais aí, mulheres que não eram de Israel, e então caiu, por causa disso. Seu reinado não obteve total sucesso por causa desta situação. Então o povo de Israel muitas vezes foi reprovado por Deus por causa dos altos que eles construíam, os altares que eles construíam para adoração desses deuses importados de outras nações vizinhas. Então Deus usou duas potências na ocasião, uma delas era o Egito e outra era a Síria, para disciplinar Israel, oprimindo o povo de Israel de muitas maneiras, até que culminou no cativeiro babilônico, quando enfim, então, ninguém ficou ali, exceto aqueles que o dominador permitiu que ficasse, para poder até orientar o invasor, não é? Sobre as coisas do lugar, do local, né? das terras, sobre as práticas que eram observadas no lugar, enfim, para dar aquelas informações que só quem nasce no lugar é que pode e é capaz de passar para um estrangeiro, para alguém que nunca esteve lá. Então eram preservadas pessoas, líderes inclusive, não é? Para serem usadas para ajudar o invasor. Nesse caso aqui foi a Síria, nos dias do rei Ezequias, que por fim invadiu Jerusalém. E aí então o povo de Israel no final ficou 70 anos lá, mas os profetas não se calaram. E Zacarias é um desses profetas que se levanta neste período duro, difícil. Então o texto enfocado hoje, já entrando diretamente, falei muita coisa, mas não fui direto à nossa introdução. O texto que nós enfocamos hoje nos apresenta um quadro de dificuldade extrema que o povo de Deus sofreu. Ele trata do tempo em que Israel estava então cativo na Babilônia. Esse período foi precedido por muitas invasões, saques, mortes, destruições, né, que estavam sobre aqueles que estavam habitando a terra prometida. Uma nação que deveria servir para mostrar a grandeza, a honra, a glória de Deus, mas ao contrário disto, foi reduzida à condição de opróbrio e vergonha diante de todo o resto do mundo. Deus levantou alguns profetas antes, durante e depois deste período para prevenir, exortar, consolar e, dentre outras razões, lembrar-lhes os motivos que os levaram a cair nesse estado de tão grande humilhação. Então vou repetir este parágrafo aqui. Deus levantou profetas antes do cativeiro, durante o cativeiro babilônico e depois dele, para prevenir, exortar, consolar e, dentre outras coisas, outras razões, lembrar-lhes dos motivos que os levaram a cair nesta condição de grande humilhação. Zacarias, então, é um desses profetas chamados para falar em nome de Deus. Assim como
assim que o povo começou a retornar para a Palestina, deparando-se com um quadro profundamente desencorajador, desanimador. É só olhar Elias lá no primeiro capítulo, Neemias, no primeiro capítulo que diz. Então, aquilo não somente trazia tristes lembranças, como também não apresentava boas perspectivas para o futuro daquela nação. Por que eu invoco uma situação triste, difícil como essa? Porque nós estamos vivendo, meus irmãos, guardando as devidas e grandes proporções, nós estamos vivendo dias difíceis, não é? Ninguém poderia imaginar que nós chegaremos em pleno outubro, já no finalzinho, novembro, daqui a pouco dezembro, nesse estado de pandemia, onde muita gente acabou aí perdendo seus empregos, muitas vidas foram ceifadas, outras tantas estão internadas. Quem poderia imaginar isso? Nada disto, não é? Então, é sempre bom trazer à memória o que já aconteceu, está registrado na Escritura, para o nosso aprendizado, no sentido de avaliar, diagnosticar os nossos problemas e enxergar as soluções também, não é? Então, este profeta surgiu, como eu disse, num cenário de grande desolação, trazendo mensagens de esperança para aqueles dias difíceis, para o futuro de Jerusalém, indicando também as condições permanentes que seriam trazidas pela primeira vinda de Jesus. Zacarias já vai falar sobre a vinda do Messias. Não há nada mais encorajador para o povo de Israel do que falar de alguém que ainda não veio e que seria a solução para todo o estado de miséria e opróbrio em que eles se encontravam. E Zacarias é usado para este fim. Então, nesta parte do livro de Zacarias, o profeta reúne a causa, a consequência e a solução para o sofrimento do povo de Deus. Vamos ver isso por partes, desenvolvendo o assunto nestes pontos que eu vou citar aqui. O primeiro deles, pode colocar aí, Júlia, o desinteresse por Deus, que é o primeiro tópico. Desinteresse por Deus. O profeta Zacarias, no versículo 2 aqui do texto lido, afirma que o povo andava como ovelha aflita que não tem pastor. O profeta Jeremias também disse algo muito parecido. Ele escreveu: o meu povo tem sido ovelhas perdidas. Seus pastores as fizeram errar e as deixaram desviar para os montes. Do monte passaram ao outeiro, esqueceram-se do seu redil. Está lá no capítulo 50, versículo 6 de Jeremias. Apesar de todo o esforço feito pelos profetas para fazer voltar a atenção de Israel para Deus, por incrível que pareça, o povo que tinha uma história magnífica, que tem uma história magnífica, não demonstrou nenhum interesse natural em conhecer a lei de Deus e em andar nos seus caminhos. Isso já mostra que mesmo nascido em Jerusalém, nascido onde Jesus Cristo desenvolveu o seu ministério, em todo Israel, mesmo nascido lá, um homem não é capaz naturalmente de buscar a Deus, de jeito nenhum. Porque quantos israelitas morreram no tempo do Velho Testamento por não acatarem a Deus, não se submeterem à vontade de Deus, e mesmo depois disso, quantos e quantos? Capítulo 7, versículos 11 e 12 nos dá uma pequena ideia de como a insensibilidade tomou conta dos seus corações. O texto diz assim: eles me deram as costas. Isso é Deus falando pelo profeta Zacarias. Eles me deram as costas e ensurdeceram os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Zacarias está diagnosticando a causa daquele estado de miséria,
de escravidão. Zacarias está diagnosticando, está mostrando, eles me deram as costas, agora estão sem pastor, estão dispersos, como ovelhas que não têm pastor, eles não quiseram dar ouvidos à minha lei. É Deus falando pelo profeta Zacarias. Meus irmãos, se em Israel isso foi possível, que se dirá de uma sociedade como a nossa? Onde a Bíblia é questionada de muitas maneiras, a lei de Deus, o próprio Deus, a existência de Deus, coisas das mais absurdas possíveis. Bom, isso contraria aquele ditado, né? Aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. O povo de Israel sofreu tanto, que deveria buscar a Deus sempre, mas não é o que acontece. Apesar de todas as dificuldades que eles sofreram e que historicamente eles conheciam, porque isso era passado de pai para filho pela tradição auricular, até que tivessem o Velho Testamento compilado à sua disposição, a tradição auricular era de pai para filho e eles vinham sabendo tudo que se ocorria, ou que havia ocorrido na história do povo, né? O contrário do que nós já lemos aqui, Salmo 42, versículo 2, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, como eu amo esse texto, suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Não é? Esse texto é muito lindo, mas não era regra. Não era regra, era exceção. Em geral, é como a nossa sociedade mesmo. Hoje de manhã nós dissemos que o caminho largo é o caminho que leva ao céu. Não foi o que nós falamos? Foi não? Que bom que vocês estão atentos, né? O caminho largo é o caminho que conduz à condenação. Então, em regra geral, as pessoas fazem o que Jeremias disse, viram as costas para Deus. Elas não hão de afirmar assim, é verdade, nós estamos fazendo isso. Meus irmãos, se a gente esperar isso das pessoas, nós vamos morrer desapontados. Porque nunca, acredito eu, alguém conscientemente vai chegar, claro que eu estou me referindo às pessoas que dizem crer em Deus, e falar assim, olha, eu estou na minha vida virando as costas para Deus. Sabe de uma coisa? Eu não quero saber de Deus. Geralmente as pessoas que creem em Deus afirmam que têm amor por Ele, que temem a Deus, mas são apenas palavras que precisam ser transformadas em comportamento. Israel teve momentos de lucidez, uma lucidez espiritual, por causa das consequências que geradas por essa desobediência. Então, eram lucidez que ocorriam em algum momento e depois logo desapareciam. Num tempo, havia uma volta ao abandono do estilo de vida que Deus havia estabelecido para eles através da lei. Eles tomavam um susto e diziam, nós agora vamos obedecer. Por um tempo, permaneciam firmes e depois voltavam de novo para o mesmo estado anterior de decadência e desobediência. Eles se distanciavam com muita facilidade. Nós precisamos ficar atentos, porque firmar os passos no Evangelho é uma tarefa que demanda empenho. É claro que a maior parte do trabalho quem faz é Deus mesmo, mas, meus irmãos, perseverança é nossa responsabilidade. Se manter firme nos caminhos do Senhor é um trabalho sério. Não se pode brincar de servir a Deus. O povo de Israel parece que agia desta maneira. Aí alguém pode assim dizer, mas eles eram influenciados por maus reis. A questão da justificativa é uma coisa muito natural do ser humano, mas não livra ninguém das consequências dos seus atos, porque Deus sempre trata o homem como um ser responsável. E aí quando eles voltavam ao erro, eles eram disciplinados novamente. Então, sempre houve um terrível contraste entre Deus
e a decaída natureza humana. Por isso mesmo, o povo de Israel não podia manifestar qualquer interesse por Deus e nem podia enxergar na sua vontade uma beleza que supera a de muito ouro, e ouro lapidado, trabalhado, depurado, como está no Salmo 19, no versículo 10. A lei do Senhor é mais depurável, mais preciosa, mais valorosa. Eu vou lá porque eu não vou fazer o texto ficar mais bonito, tentando usar as minhas palavras não, né? São mais desejáveis, essa expressão, são mais desejáveis do que ouro, do que muito ouro depurado. Então, é o versículo 10, são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos, é o Salmo 19, versículo 10. O homem natural jamais verá nestas letras, aqui, neste livro, algo mais precioso do que ouro, porque se fosse assim, as pessoas estariam correndo por causa deste livro, que vale muito mais do que ouro fino, lapidado, trabalhado e depurado. Então falta muita coisa, a natureza humana impede que se enxergue isso, né? Esse terrível desinteresse tem pelo menos uma causa e uma grande consequência. Ele é resultado de uma natureza espiritual que está morta, nos moldes de Efésios 2. Ele é também responsável por agravar ainda mais a situação, conduzindo o homem a uma condição cada vez mais complicada, aproximando-o de uma condenação iminente e imperceptível. Pergunte a qualquer homem se ele está indo para a condenação. Pergunte. E veja qual será a resposta. Qualquer homem. Se você perguntar, fulano, você vai para o céu? Você poderá ouvir a seguinte resposta: se eu merecer. Se eu merecer. Algum crente talvez até tenha respondido desta maneira. Mas quem merece o céu? Ninguém merece. Por merecimento ninguém entrará lá, não é? Então, assim é a situação do homem de todas as épocas, não é só dos judeus, não. Este é o estado do ser humano ainda nos nossos dias. Hoje, ele não apresenta o interesse natural pela pessoa de Deus. Por mais drástica que seja a situação e por mais difícil que seja a realidade do mundo em que se vive, muitos continuam voltando as costas para Deus e demonstrando um grande desinteresse pela sua vontade. Vocês acham que a pandemia fez as pessoas ficarem melhores? Depois de todo esse período que nós já vivemos, olhem para o comportamento dos nossos vizinhos, dos nossos familiares, dos nossos amigos e vejam se eles não estão mais estressados, menos pacientes, menos compreensivos, mais irritantes, mais irritados, menos amorosos, menos altruístas. A pandemia deveria nos ensinar, mas eu temo, meus irmãos, muitos de nós temos ouvido falar de um novo normal. Já ouviram essa expressão? Um novo normal depois da pandemia? Entretanto, eu tenho certeza, não tenho medo de falar o que vou afirmar agora, que a anomalia de uma natureza decaída poderá se mostrar bem mais distante do que em outros tempos, sem temor a Deus e qualquer interesse em buscá-lo depois que a pandemia acabar. Eu temo que muita gente se encontra acomodada a pretexto da pandemia e o medo de contrair um coronavírus não seja, meus irmãos, o alimento daquela velha natureza que vive numa zona de conforto e onde pode acessar pela internet, pelo YouTube, múltiplas pregações, mensagens, estudos bíblicos, escolher o pregador que quer ouvir e gastar tempo diante das telas e decidir a hora que quer assistir e ouvir a palavra de Deus, se quiser ouvir. Eu creio que o final da pandemia revelará uma situação pior em termos espirituais
do que é que nós vivíamos antes. Temo isto, mas acredito que é o que deverá ocorrer. Apesar desse quadro preocupante, do mesmo modo como Israel fez, muitos seguem fazendo hoje, não é? E eu me refiro a buscar os seus próprios deuses agora num segundo momento, não é? É o segundo tópico, viu, Júlia? Que nós vamos colocar aí, a busca por outros deuses. O profeta Zacarias narra, deu para captar aí, Júlia? A busca por outros deuses. O profeta Zacarias narra que o povo deixou de dar ouvidos à voz profética e se inclinou para os ídolos do lar, para os adivinhos que veem mentira, contam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias. É como se servir a Deus fosse uma simples questão de alternativa, de maneira que, não havendo harmonia entre a vontade de Deus e os meus desejos humanos, então seria muito mais cômodo criar deuses que não falam, que não ouvem, que não sustentam, que não fortalecem, que não encorajam, que não dão esperança, que não promovem vida. No entanto, já estava mais do que claro que o coração humano não podia estar dividido. Deus disse através de Moisés, muitos anos antes, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido e te inclinares a outros deuses, e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo nesta terra, a qual vais passando o Jordão para a possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Lá em Deuteronômio 30, 17 a 20. Deus avisou, não é? Deus sempre avisa, mas o povo, infelizmente, em um dado momento foi levado para a Babilônia. Como nós já temos dito, eles não se importaram com tantas palavras de exortação, e Deus acabou cumprindo o que havia prometido. Então o profeta Zacarias diz, Deus falando por Zacarias, eles clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Espalhei-os com um turbilhão por entre todas as nações que eles não conheceram, e a terra foi assolada através deles, de sorte que ninguém passava por ela nem voltava. Porque da terra desejável, falando da terra prometida, fizeram uma desolação, conseguiram acabar com aquela terra que mana leite e mel. Este é um relacionamento perfeitamente coerente, irmãos. Preste atenção no que eu vou dizer. Só o ser humano que é incapaz de compreender isso aqui. Olha, Deus está dizendo que falava ao povo e o povo não queria ouvir. Logo, quando este mesmo povo clamava, Deus responde, eu também não ouço vocês. Não é óbvio? Não é uma coisa óbvia? Não é uma coisa natural? Deus diz ao mundo certas coisas e o mundo simplesmente não ouve, não quer ouvir. Aí o mundo clama por socorro. Como Deus vai fazer? Deus não vai ouvir, é óbvio. Vou usar uma expressão, minha esposa costuma dizer, é uma via de mão dupla, né? Aí... Deus falava ao povo, o povo não queria ouvir, o povo clamava e Deus diz, eu não ouvirei você. Isso é muito complicado porque o ser humano não possui nada que Deus precise, mas o contrário é muito diferente. A humanidade depende de Deus em tudo, todos os dias, A pior coisa que alguém pode fazer é virar as costas para Deus, de quem depende para tudo. Infelizmente, eles procuraram a salvação e não encontraram a destruição. É isto que Jeremias disse e é o que de fato aconteceu. Ele diz, o meu povo tem sido ovelhas perdidas, seus pastores as fizeram errar e as deixaram desviar para os montes. Do monte passaram ao outeiro, esqueceram-se do seu redil, todos, isso aqui é terrível, né? Todos os que as acharam as devoraram. Outro dia eu disse aqui do púlpito, acho que domingo passado,
que o mundo está aí para devorar os nossos talentos, o nosso vigor, a nossa saúde, e num dado momento você tem que se aposentar, você não serve mais. O mundo, nós só servimos para o mundo enquanto nós podemos produzir. Quando nós não tivermos qualquer condições de produzir e oferecer algo para o mundo, nós nos tornamos descartáveis. E alguns vivem uma vida de aposentadoria difícil, triste, porque se anulam. Graças a Deus, há muitos outros que ficam espertos e correm atrás de fazer outras coisas para continuar se sentindo útil, porque do ponto de vista humano, aposentou, então o governo já não poderá fazer certas coisas e você vai pescar, no rio do outro, né? E usando o barco do outro também, né? Vai pescar. Todos aqueles que pareciam amigos foram responsáveis pela humilhação e pela vergonha diante do mundo todo. Eles precisavam de Deus, o povo de Israel precisava de Deus, mas em vez de se manterem fiéis a Deus, decidiram trilhar os seus próprios caminhos, fizeram outras escolhas. Seus pés se desviaram, eles caíram, sofreram feridas profundas que incluíram muitas e grandes perdas. No cativeiro babilônico, ninguém possuía nada. Muitas vidas foram ceifadas, foi necessário reconstruir tudo. Mas como eu disse na introdução, o profeta Zacarias também aponta para um período de recuperação perfeita e completa, através da promessa do Messias, que é o nosso último ponto de hoje, viu? Então, Júlia, a restauração completa e definitiva. Todo esse contexto de rejeição a Deus, a busca por falsos deuses e as sentenças anunciadas não são o fim da história do povo de Israel, não. No versículo 6 aqui, nós lemos o seguinte, eu vou ler como transcrevi: fortalecerei a casa de Judá, salvarei a casa de José e fá-los-ei voltar, porque me compadeço deles, e serão como se eu não os tivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. Que coisa linda de se ouvir. Essa maravilhosa promessa aí foi feita em meio a duras lutas, ao opróbrio, ao sofrimento, a um povo que já havia se mostrado forte em outras épocas, mas agora estava subjugado por uma nação inimiga, que não tinha temor a Deus. Com a chegada do Messias, eles seriam agora reconciliados, diz Zacarias, com Deus. Seriam pastoreados pelo Supremo Pastor, Senhor Jesus, que os resgataria da condição de ovelhas dispersas e sem pastor. Tiraria deles este jugo pesado e difícil, eu vou falar daqui a pouco, não é? Fazendo isto, Deus estaria cumprindo a sua parte daquela aliança que fez com o seu povo. Agora, pelos merecimentos de Cristo, Deus os ouviria. O inimigo que investia contra ele desde os tempos da criação seria em Jesus definitivamente vencido. Deus agora iria tirar dos ombros do seu povo, o fardo pesado e lançaria sobre si mesmo na pessoa de Jesus, de Deus Filho. Eles seriam ovelhas conquistadas por Jesus, reunidas em um só aprisco, reunidas todos no redil, trazidas pelo Pai, protegidas por suas misericordiosas mãos. Elas jamais pereceriam. Esta é a promessa do profeta Zacarias. No versículo 8 ele diz: eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque os tenho remido, multiplicar-se-ão como antes tinham multiplicado. Aqui está a figura do pastor de ovelhas, que com um apito chama as suas ovelhas que conhecem a sua voz. Jesus vai usar esse exemplo depois, não é? Eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, elas me conhecem. Eu conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem.
Jesus cumpriu e tem cumprido esta promessa de Zacarias aqui, reunindo o seu rebanho dos 4 cantos da terra pela pregação do Evangelho. Em tempos de pandemia, o Supremo Pastor não descansa, ele continua falando. Em tempos de dificuldades, o pastor de Israel continua ajuntando as suas ovelhas, aquelas poucas que nós falamos pela manhã, não aquelas muitas chamadas, mas as poucas que entram pela porta estreita e trilham o caminho apertado. Nos versículos 11 e 12, Zacarias diz ainda: passarão o mar da angústia. Gente, quando eu li isso aqui, eu pensei neste período todo complicado, que nenhum de nós jamais viveu. É um mar de angústia. Ondas do mar serão feridas, diz Zacarias, e todas as profundezas do Nilo se secarão. Então será derribada a soberba da Síria, lembram da opressão da Síria? E o cetro do Egito se retinará. Lembram do Egito? Ambos oprimiram Israel. Zacarias está dizendo: eu os fortalecerei no Senhor, fortaleceria Israel, e andarão no meu caminho, diz o Senhor. Segundo o profeta, já não haveria nenhum poder comparado à Síria, ao Egito, às profundezas do Nilo, que impedisse o povo de Israel de marchar na direção do Supremo Pastor e se ajuntar no seu grande aprisco. Nada serviria como empecilho. Jesus veio para oferecer a verdadeira liberdade e cumpriu essa promessa. E continua libertando verdadeiramente homens e mulheres escravizados pelo pecado. Muito pior do que escravizados por uma nação. Porque quem é escravo de uma nação pode ser livre e desfrutar ainda da vida eterna. Mas quem é escravo do pecado está condenado à morte eterna. E Jesus não veio pensando em libertar de uma nação qualquer, veio libertar do jugo da escravidão, do pecado, e cumpriu com a sua morte, abrindo as portas, como Moisés, pelo poder de Deus, abriu o mar vermelho para que o povo de Deus marchasse. Nada impedirá o povo de Deus de seguir o seu caminho, seguir o seu rumo. Encerro a nossa dissertação transmitindo essas maravilhosas palavras de esperança para um mundo cansado desses embates que eu tenho mencionado e tantos outros, dos sofrimentos acarretados pelo pecado que segue promovendo seus estragos. Não há qualquer necessidade de um servo de Deus, irmão, se curvar à melancólica perspectiva de vida que o mundo oferece. Não há. Essa perspectiva está travestida de alegria, de felicidade, de prosperidade, mas no final, tudo isso dará em caminho de morte. Deus já nos enviou a única, verdadeira e definitiva esperança, quando desceu ao mundo na pessoa de Cristo, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu concluo dizendo aqui alguns poucos pontos para a nossa meditação. Não se pode negar que os nossos dias têm sido sem boas perspectivas. Não podemos negar que muitos continuam perdidos e se perdendo. Não podemos nos iludir com a ideia de uma igreja fervorosa nesses dias de pandemia, quando há muitos tentando sobreviver. Eu digo que há muitos crentes entrando aí em depressão, lutando com dificuldades e não vendo saída. O fervor de muitos tem se dispersado, tem andado longe. É um período de provas e de muitos testes. Não devemos nos desesperar buscando outros meios para suprir ou solucionar o sofrimento a que nós podemos estar sendo submetidos. Não. Deus já providenciou para que a sua igreja suporte estas, vou usar as palavras do apóstolo Paulo, breves e momentâneas aflições, sabendo que elas não podem ser comparadas à glória que será revelada.
Então, que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, nos encoraje, nos sustente dia a dia, firmados nas suas ricas e preciosas promessas. Amém. Meus irmãos, vamos orar. Por favor, fiquem em pé. Nós vamos orar e estarei depois impetrando a bênção, e nós entoaremos o tríplice amém. Oremos, meus irmãos. Senhor nosso Deus, amado Pai, nós não podemos acrescentar nada à Tua palavra, sem dúvida nenhuma, muita coisa fica sem ser dita, porque ela é rica, inesgotável, uma fonte inesgotável de aprendizado. Por isso nós recorremos ao Teu Espírito, para que o Senhor fale e grave no coração dos Teus servos a Tua palavra, esclareça, ajuda o Teu povo a andar nestes dias difíceis, altaneiramente, olhando para Jesus, que foi prometido, veio e agora tem a promessa de que voltará, para nos tirar deste mundo cheio de altos e baixos. Dê à Tua igreja, Senhor Deus, certeza, a segurança, a paz e a tranquilidade envolvidas por esta rica e preciosa e verdadeira promessa de que Cristo virá. Quando menos esperarmos, Ele estará às portas, e então Ele reunirá os seus filhos, os Teus filhos, dos 4 cantos da terra, e tudo isto terminará. Mas até lá, Senhor, ajuda-nos a viver fortalecidos pela Tua santa palavra. Não nos deixe esmurecer, não nos deixe desanimar, não nos deixe nos entregar, ó Deus, e levar uma vida cristã superficial, mas que nós zelemos por ter uma vida fervorosa e buscando ao Senhor, ó Deus, com responsabilidade, é claro, no que diz respeito aos cuidados com este coronavírus, mas nunca, Senhor, permitindo que este vírus destrua aquilo que nós confessamos antes, que a fé que foi posta em nosso coração é viva e eficaz. Que a nossa fé seja maior do que as ameaças trazidas pela Covid-19. Que a nossa fé prevaleça sobre ela e que a igreja, Senhor, dê o seu exemplo de confiança no Senhor. Dê o seu exemplo de como lidar em tempos de crise, caminhando firmemente e sendo o Senhor Deus exemplo para aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Nós imploramos estas bênçãos, suplicando por uma vida, uma semana feliz, uma semana abençoada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Recebam a bênção, meus irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai eterno, e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, irmãos. Sobre nós permaneça hoje e eternamente. Amém. Podem sentar. Antes que a Ângela toque o pós-lúdio, eu quero então despedir-me do pessoal que está conectado aí, lembrando que na terça, se Deus quiser, estaremos lá em casa reunidos em reunião de oração. Os irmãos da igreja que estão aqui presentes são muito bem-vindos. Nós ficamos muito felizes quando vemos lá, né? Apareceu a Lídia, já cumprimentamos o casal. Apareceu o Osmar, já cumprimentamos o casal. Apareceu lá o Silas, apareceu lá a Vânia, o Nilson, e a gente, a Márcia e a gente fica feliz da vida, né? Então, meus irmãos, continuem conectados, terça-feira, 7h30, quinta-feira, às 5h30, com a graça de Deus. Um beijão no coração de todos os que estão aí ligados, e que Deus nos conceda uma semana muito feliz. Vamos orar, meus irmãos.